E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai focar um pouco sobre introduzir os conceitos de campos e como esses campos eles podem sofrer, né, transformações, e essas transformações especificamente relacionadas a coordenadas, tá certo? Bom, nessa primeira parte, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar essencialmente sobre as transformações relacionadas a campos, mas primeiro a gente precisa definir um pouco melhor o que são campos de fato, né? Então veja, vamos tratar um pouco sobre campos, falar um pouco de variância, de transformação, como é de coordenadas, né? A gente vai ter que definir um pouco sobre cada coordenada, falar, né, sobre a distância de expoente e depois concluir sobre o campo propriamente dito, como a gente representa eles, né? Então, primeiro, como é que o campo ele pode ser definido assim, né? De um modo mais rigoroso, que a gente vai definir mais lá na frente, mas aqui é como a gente pode pensar nele, visualizar ele, como a gente pode fazer isso. Então, a primeira coisa é pensar como sendo uma quantidade infinita de pontos. Então, cada ponto desse representa uma quantidade física. Então, estou representando um sistema físico, tá certo? Um campo ele vai representar um sistema físico. E esse sistema físico ele é representado no espaço-tempo. E cada parte, ou seja, cada ponto dele representa uma quantidade física. Tá? Então, isso é a primeira coisa. Cada ponto vai representar uma quantidade física e ele tem uma contribuição desse ponto. Então, cada ponto nesse espaço tem algum tipo de contribuição sobre os outros pontos, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, em vez de a gente ficar definindo sempre campo físico, campo físico, campo físico, a gente vai só chamar de campo. O campo, tá? O campo. Uma outra coisa é que esse ponto que representa essa quantidade física, né? Então, tem o campo, e aí eu vou ter esse ponto especificado. Esse ponto ele pode ser uma representação de um escalar, ou seja, o conjunto de todos os pontos ele vai formar um campo escalar, e esse campo escalar ele pode ser representado por uma função escalar, tá? Uma função escalar. Mas nem toda função escalar representa um campo escalar. Essa é a primeira coisa. A segunda é que esse ponto ele pode ser representado por um vetor, tá? Então ele pode ser um vetor. E aí tem uma magnitude e tem uma orientação, tá certo? Como a gente já definiu anteriormente. E aí, o conjunto desses pontos, ele representa um campo vetorial, tá? E esse campo vetorial ele é representado por uma função vetorial, mas nem toda função vetorial representa um campo vetorial, tá? Isso daí é uma coisa que a gente vai ainda definir mais. Então a gente já está começando definindo o campo por essas representações pontuais, certo? Então isso é a primeira coisa que a gente precisa compreender. E aí o campo ele não só define essa propriedade espacial no espaço, né? No caso do nosso espaço tridimensional, ele também representa uma quantidade no tempo. Inclusive o campo pode variar no tempo. Então, se ele varia no tempo, ele também tem uma perturbação, digamos, temporal aí. Tanto o campo escalar como o campo vetorial também pode variar no tempo. Isso é importante de notar, né? Então eu coloquei aí as duas representações, tanto para o campo escalar quanto para o campo vetorial. Então, no campo escalar, representado por V, faltou um T aqui, tá? Desculpa. Esse campo escalar e esse aqui é um campo vetorial. E aqui é um ponto. O ponto ele está no ponto x, y, z, t, porque ele tem um tempo, e esse aqui é um outro ponto, tá certo? Então é uma forma de representar o ponto e a função. Então, isso sempre tem. As unidades são. A forma de representar é bem parecida, né?
Então é bom sempre deixar destacado que o que é o ponto e o que é a função, certo? Mesma coisa aqui. Aqui já é o vetor, né? Se fosse escrito teria uma setinha aqui, tá? Então vamos lá. Sobre o campo escalar, para ver se isso fica um pouquinho mais claro, então aqui tem uma média da distribuição da temperatura anual. Então peguei todos os meses, tirei uma média dessa temperatura, né? Então a gente consegue perceber que essa parte mais branca aqui representa próximo de menos 50 graus, essa parte mais escura, 30 graus. E aí a gente cria várias cores no caso aqui, né? Está representando por várias cores. Então aqui eu separei por regiões de mesma temperatura. Então tem uma região aqui, essa região tem a mesma temperatura, toda essa outra região tem a mesma temperatura, toda essa outra aqui tem a mesma temperatura, e assim sucessivamente, né? A gente tem uma região grande. E aí eu dei uma acochambrada bem, não fui nos mínimos detalhes, mas a gente pode subdividir mais ainda, tá? Essas regiões aqui. Então, cada vez que a gente subdividir mais preciso é o nosso campo, né? E aí é importante. Então, o campo ele possui vários pontos. Então, nesse caso específico, né, eu teria a latitude e a longitude do globo, certo? Então, ele está considerando a altitude, né? Então, só latitude e longitude do meu globo. E aí, a partir disso, eu pego a temperatura. Então, eu posso pegar um ponto aqui e dizer qual é a temperatura e assim varrer ao longo disso. E perceba que essa região aqui ela tem o mesmo valor. Então, toda essa região tem o mesmo valor. E quanto mais linhas eu acrescento aqui para separar, melhor é a minha resolução, melhor eu represento esse campo, né? A partir dessa visualização de projeções de mesma temperatura. Mas aí a gente pode olhar de uma outra forma. Então, a mesma coisa. Aqui são as médias de temperatura prevista para janeiro, né? De janeiro de 2020. Isso aqui são as médias da temperatura. Perceba que as regiões mais escuras são temperaturas mais altas, e as mais claras aqui são temperaturas cada vez mais baixas, né? Mais claras, não, vai ficando verde até ficar um verde mais escuro, inclusive. Tá certo? Então, isso aqui é só de janeiro. Então, perceba que quando o tempo passa, então abril, então já modifica a temperatura. Maio, né? Abril, acho que é junho agora. Junho. Então já modifica também a temperatura. Então tem uma diminuição da temperatura nessa região, inclusive. Se a gente for observar, né? Ó, então a temperatura vai diminuindo bem nessa região. Então esse campo escalar, ele é variável no tempo. Então a longitude e a latitude desse, acho que é longitude e latitude, né? Desse mapa, no caso bidimensional, ele varia com o tempo também. Opa, ele varia com o tempo, tá? Observe que ele está variando com o tempo. Então isso é importantíssimo de notar e de descrever, tá certo? Não esquecer disso, desse ponto importante dentro dessas considerações, tá bom? Bom, outro exemplo de campo escalar, né? A gente pode montar o campo escalar sobre não só de temperatura, nesse caso aqui é de altitude, veja, tem a ver com altitude, e aí eu monto um mapa com as mesmas altitudes, tá certo? Então essa região aqui agora não é mais a mesma temperatura, é a mesma altitude. E aí à medida que eu vou passando, um exemplo aqui é colocar cores, né? Então vou deixando a cor mais escura, mas também vou marcando. Essa aqui é a região de 20 metros. Aqui em qualquer lugar dessa região é 20 metros. Né? Representa isso aqui. Diferente desse outro. Qualquer lugar desse verde claro aqui representa mais ou menos 21 graus, 22 graus, tá? Dessa região mais clara. Agora aqui não, aqui é altitude, tá? Então aqui é 80 metros e assim sucessivamente. Uma outra forma, outro gráfico de temperatura, né? Que é a radiação cósmica de fundo. Então aqui mais ou menos é a mesma temperatura dessa radiação. E eu posso, como falei, melhorar a minha resolução. Então eu vou agora dar uma melhorada na minha resolução para ver o que acontece. Então aqui é mais ou menos, seria a mesma temperatura. Então, só que se eu quiser olhar um pouco mais fina a resolução, botar mais, digamos, linhas para subdividir,
eu posso ficar com um negócio desse. E aí eu observo um pouco melhor, né? Eu vejo mais diferenças finas assim em cima da temperatura. Então é o que eu vejo uma região mesmo mais sensível de maior temperatura. Então, é uma forma de descrever o teu campo. Então é bom, quando tu vai olhar o campo escalar, entender, pô, tá variando no tempo, será que essa quantidade de linhas representa bem? Porque lembra, quantidade de linhas, eu estou pegando o número de pontos. Será que essa quantidade de pontos que está dentro dessa quantidade de linhas, né, dessa área, é suficiente? Posso subdividir mais? Será que vai dar a melhor impressão do meu resultado? Então isso é bom de observar. Não esquecer que um campo ele é representado por um número infinito de pontos. Que o ponto ele pode representar uma função escalar ou uma função vetorial, um vetor ou um escalar, né? Desculpa, um vetor ou um escalar. É o conjunto dele que ele vai representar a função que implica no campo, né? Bom, sobre o campo vetorial, né, já o campo vetorial, por exemplo, né, a gente tem a gravidade como grande exemplo. Então, na verdade, a gravidade, que foi o início do curso que eu comecei a comentar, né, ele tem uma força, digamos, atrativa, massa atrai massa, né? Então aqui a gente vê a intensidade. Então o vetor, esse vetor para cada ponto, tá vendo? O campo ele está representado por vários pontos e cada ponto desse é um vetor. A união de todos esses vetores associados ao campo, ele vai dar exatamente o campo vetorial. Lembra que nem toda função vetorial representa um campo vetorial. Isso tem que ter em mente, tá? Mas o primeiro ponto é entender que o campo eles são infinitos pontos. Então a nossa representação, quanto mais pontos tiver, melhor, certo? Só que a gente tem uma limitância ao fazer essa descrição, né? E aí cada ponto desse, veja, quanto mais próximo da Terra, já que a nossa representação de força é mais massa, mais força ela atrai. Então, por isso que as setas estão em direção à Terra aqui, mais força apontando. E aí, veja que tem 3 componentes, porque tem a ver com a resultante da força, né? Então isso a gente já falou. A gente decompõe em x e y e tem a resultante, né? Percebe que a Lua quase... Na verdade, a maior parte da resultante ela é atrativa com relação à Terra, né? Então esse campo ele pode ser representado de muitas formas. Ele pode representar muitas formas também, né? Por exemplo, eu tenho 2 partículas aí representando um campo, na verdade que vão, né, modificar o espaço-tempo e vão representar um campo. Então eu tenho uma partícula que o meio físico dessa partícula ela gera uma intensidade em direção à outra, certo? Então elas têm a mesma intensidade, só que essa está saindo e essa outra está chegando, certo? Então são 2 tipos diferentes. Aqui está mostrado só a direção do campo vetorial, só tem a direção, não tem a intensidade. Então a gente pode olhar a intensidade e a direção, uma forma de representar. Então, mais próximo dessa, mais intenso o campo saindo dessa partícula Q1, e aqui, mais próximo dela, mais intenso a chegada dessa partícula Q1. E aí, o que a gente pensa de cara, né? A gente pensa de cara que isso aí nada mais é do que uma banheira, né? Uma banheira, veja, aqui é a banheira. Nessa posição aqui está a torneira, caindo água. E aí a água está caindo e todos os pontos estão saindo, certo? Então quando cai, ele escoa. E o outro lado é o ralo da banheira, certo? Então é óbvio que isso aí é uma banheira. Não tem... Foi a primeira coisa que eu pensei. Que isso aqui é uma banheira, está escoando a água junto pro ralo. É bem simples isso. Não tem outra coisa, não consigo pensar em nenhuma outra coisa que isso represente melhor do que uma pessoa abrindo a torneira e a água escorrendo no ralo. E aí pode modificar, né, essa torneira caindo, se espalhando na superfície da banheira e indo em direção ao ralo. E o ralo ele é o coletor aí, né? Então a Q1 é a torneira, Q2 é o ralo. E aí esse campo, inclusive, ele pode mudar. Então aqui agora o que a gente faz? Aumenta a vazão da torneira de tal forma que a vazão do ralo continue a mesma.
Ou seja, é mais intenso a quantidade de água, né, caindo e se espalhando e indo em direção ao ralo. Vai ser mais intenso isso. Então agora tenho mais água caindo no ralo, só que o ralo em um determinado momento não vai aguentar, né, vai travar. Então, mas isso representa aí o campo vetorial. Eu realmente não sei nenhum outro exemplo agora para explicar para vocês sobre isso. Acho que é o único que me vem na mente, tá certo? Mas é bem intuitivo que isso aí é uma banheira. Não tem como, né? Bom, então vamos voltar aqui sobre o campo. Então, por algum motivo, a nossa torneira da banheira ela pode se movimentar, tá certo? Então consigo movimentar ela para um lado e para o outro, mantendo a posição. Então veja, posso movimentar essa torneira para cá, aí depois eu boto ela no meio de novo e depois eu boto ela para o outro lado. Depois faço isso de novo, depois faço isso de novo. E aí eu fico movimentando, né? E aí perceba que as linhas de campo, deixa eu ver se eu opa, essas representações, né? Toda vez eu adianto as coisas. As representações elas acabam ficando assim, né? Desse jeito, depois desse jeito, depois desse jeito. Aí volta pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, né? Se vocês observam que isso acontece. Daí esse movimento ele acaba criando um campo vetorial que depende do tempo. Então eu fico movimentando aqui, ó. Os vetores eles acabam, eles acabam tendo a mesma variação, né, o tempo inteiro. Então eles acabam variando no tempo, a posição deles, tá? Então dependendo do tempo que eu estou observando, então cada vez que eu tiro uma fotografia, digamos assim, a direção daquele ponto, na verdade do vetor naquele ponto muda. Então aqui é o ponto, se eu consigo escrever aqui, então aqui, ó, é um vetor, é o ponto, e esse aqui é o vetor, né? E esse cara aqui é o vetor. Opa, sumiu, foi? Deixa eu voltar. Contador, pronto. E esse cara aqui é o vetor, né? Tem o ponto e esse cara aqui é o vetor. E a cada instante de tempo, além da intensidade, da direção muda, né? Desculpa, a direção muda. Então toda vez que o tempo passa, essa direção muda e aí eu tenho um campo variante no tempo. Um exemplo de banheira que eu acho que é o exemplo mais simples que tem, porque vem logo na cabeça assim. E aí existem outros exemplos, por exemplo, a média dos ventos, né? E a média dos ventos também, essa pode ser uma média anual, que aí a média anual eu vou ter um parâmetro estático, mas eu posso ver no ano 1, no ano 2, no ano 3, ou então no mês 1, no mês 2, no mês 3, e ver que isso varia também. Então, é também uma outra configuração, uma média anual dos ventos, né? O vento depende da direção, da intensidade, né? A gente pode observar aqui, ó. Opa, peguei o errado. Pronto, aqui. Como é mais intenso, aqui é menos intenso. Quanto maior a linha, essa é um tipo de representação, né? Quanto maior a linha, mais intenso é o vento, certo? Então tem várias formas de representar aí esse sistema, né? Esses campos. Mas sempre lembrando, campo é um número infinito de pontos e cada ponto ou ele é um escalar ou ele é um vetor. Se ele for um vetor, esse conjunto de pontos é um campo vetorial, certo? E o campo vetorial ele é descrito por uma função vetorial, mas nem toda função vetorial é um campo vetorial. E isso vale para o campo escalar também, certo? Bom, sobre os campos, a gente não vai trabalhar com esses variando no tempo, né? A gente vai trabalhar com campos estacionários, beleza? Esses são os campos que a gente vai trabalhar aqui no eletromagnetismo 1. Então a gente pode de repente citar no último tópico do curso,
ou no penúltimo, no último, falar, citar rapidamente, mas não é o foco aqui dele, tá? A gente falar disso, beleza? Só vamos trabalhar com campos estacionários. Então, vamos lá, não vamos esquecendo nesse tópico. A representação pontual do campo, são infinitos pontos. E agora só vamos trabalhar com campos estacionários. O ponto ele representa uma quantidade física, né, de um campo físico. E aí a gente tem que definir, na verdade, isso é relembrar, né, sobre sistemas de coordenadas. Então, eu queria passar um pouco mais rápido, mas eu achei melhor a gente discutir um pouco sobre isso. Porque veja, quando a gente começa a falar de campo, a gente está falando, na verdade, olhando um ponto e generalizando para vários outros. Então é o ponto que a gente está interessado. E esse ponto, ele acaba sendo muito importante para descrever esse sistema físico que a gente está interessado. Mas às vezes, dependendo da que a gente vai chamar de base ortogonal do meu sistema, ele não é muito adequado a aquela base. A gente precisa modificar. E aí eu quero dizer para vocês que, independente da base, nosso campo ele se mantém invariante, tá? Então, primeiro, a gente vai falar de bases que montam um sistema ortogonal. Então, existem bases ortogonais. O que é a base ortogonal? Se a gente pega dois componentes dessa base, eu não sou muito bom em mesa digitalizadora, mas vamos lá. Então, por exemplo, né? Essa é a base que a gente definiu, a x, a y e a z. E aí, a partir dessa base, a gente faz o produto escalar dessa quantidade. Então, por exemplo, o vetor A, né? Ele tem 3 componentes, o vetor B também. Então, vou pegar duas componentes desse vetor. Então, o AX escalar AX, ou AX versus AX, e o BX AX na direção AX também. Então, perceba, quando eu faço o produto escalar dessas duas entidades, eu encontro, que eu já mostrei, AX, BX. Por quê? Porque o AX escalar AX é igual a 1, certo? Então, isso aqui mostra uma base Opa, foi mal, gente. Na verdade, eu marquei ortogonal, mas é só ortonormal, certo? Agora, quando a gente olha o AX escalar AY, que isso aqui já é igual a zero, né? A gente já demonstrou isso aqui. Opa, a gente já demonstrou isso aqui, né? Igual a zero. Aí a gente mostra que esses versores AX, AY e AZ, eles vão formar uma base que a gente chama de base ortogonal. Então, eles formam um sistema ortogonal. Por quê? Porque o produto escalar dele por ele é 1, então eles são ortonormais, e dele pelas outras componentes da base é igual a zero, tá? Então isso é um resumo, assim, né? A gente poderia estar trabalhando mais, mas é um resuminho aí do que é essa tratativa. E aí a gente pode perceber que um campo ele vai ser invariante sobre essa transformação de coordenadas. Então, se eu tenho um AX, um vetor que é AX, alguma coisa AX, alguma coisa AY e alguma coisa AZ, tá? Um campo vetorial, por exemplo. Um campo vetorial é que ele é alguma coisa AX, A, B, C. E aí eu mudo de coordenadas. Agora o E, ele é alguma coisa A1, AX', por exemplo. B1, AY' e C1, a Z'. O
ponto que eu quero achar desse sistema, então, esse é o vetor. O vetor, eles não são iguais, tá? Mas o ponto, ele é igual. É esse o ponto que eu quero chegar. Então, esse vetor, ele pode, em algum sistema de coordenadas, até ser o mesmo, mas, no geral, a gente pode falar de ponto. Então, a gente está interessado no ponto. Invariante, a transformação é o ponto. Então, quando a gente começa a estudar esses problemas de variação, existe um campo todo na física que estuda isso, essas representações e tal. A gente chama de teoria de Gauss. Até quando a gente faz eletromag na pós-graduação, a gente estuda um pouco sobre isso, que tem ali uma parte da teoria de campos, né? Então, a gente estuda teoria de campos e tudo. Então, vê, como eu ia comentando, né? Deixa eu botar aqui o computador de novo. Então, tem um ponto P, que está nesse sistema de coordenadas. Se eu vou mudar o sistema de coordenadas, então é x, y, z, o meu sistema, ele vai agora mudar para x', y', z'. O ponto P agora ele é representado por x', y', e z'. Esse ponto P do campo vetorial, ele tem o mesmo valor. Se o ponto P vale 10, digamos que é 10 graus, vai ser 10 graus em coordenadas cartesianas e 10 graus em outras coordenadas que eu estou querendo encontrar. Se o P ele é um ponto num campo vetorial, como um campo elétrico, ele representa, sei lá, a intensidade do campo elétrico e direção, né? Esse ponto P, ele pode ser, né, sei lá, o módulo, digamos, vamos dizer. Se bem que é a representação, né? O ponto P, ele continua tendo o mesmo valor. Ele vai ter o mesmo valor no meu sistema, né? Então, ele vai ter 10, vai continuar valendo os seus 10 lá. A intensidade do campo elétrico naquele ponto é 10 e a direção é essa. Vai ser da mesma forma, né? Então, vamos mudar as variáveis do ponto, no caso para o campo vetorial, mas ele não tem problema, né? Digamos que, deixa eu ver se eu defino um pouco melhor isso para o campo vetorial, porque no campo vetorial o que vai acontecer? A gente não vai estar trabalhando só com magnitude, é magnitude e orientação. A orientação é o sentido e a direção, né? Não se esqueçam disso. Então, a base daquele ponto, agora que ele representa um vetor, né? Já que ele é um campo escalar, ele vai ter uma magnitude e uma orientação, certo? Essas duas coisas, elas podem ter numericamente diferente, a magnitude ser diferente e a fase ser diferente, né? A orientação ser diferente, enfim. Só que as duas coisas juntas, representando aquele ponto, é igual àquelas duas coisas juntas representando o outro ponto. Essas duas coisas, elas não podem ser de forma alguma diferentes. É porque não é indissociável esses dois pontos. Eles têm relações, né? Eles têm relações. Eu consigo sair daqui e chegar para cá, e sair daqui e chegar para cá. Tem que dar o mesmo valor. Não vai dar uma constante de proporcionalidade, nada. Vai ser o mesmo valor. Daí depende do fator de transformação, né? Isso no campo vetorial, a gente precisa tratar um pouco mais sobre esse valor de transformação aí, né? Essencialmente, tá? Então vamos voltando, né? Então aqui, então eu faço uma rotação, fiz rotacionar, os dois eixos estão na origem, certo? Então rotacionei, esse ponto ele é representado por x, y, z, ou x', y' e z'. Também pode ser uma forma de representar. E aí é como a gente já trabalhou sobre isso, né? A gente já deu uma introdução sobre os ângulos diretores desses sistemas. Então a gente pode perceber que essa variação entre um AX e um AX' nada mais é do que o ângulo diretor, né? Então eu posso representar esse novo sistema de coordenadas x', y' e z' pelo antigo x', y' e z'.
mais um fator, né, que representa ele. O que é esse fator aqui? Cada fator desse representa um cosseno diretor entre esses eixos, tá? Então eu tenho um cosseno diretor que vai representar o x e y a partir do x', não L1, L1,2 e assim sucessivamente. Então são os ângulos diretores para cada um. Então o AX tem 3 ângulos diretores com relação, né? O AX aqui, ó, ele tem um ângulo diretor com x', o y' e o z'. O y também tem, o z também tem. E o inverso, né? O x' tem um ângulo diretor com x, y e z. O y' também tem com x, com y e com z. E o z' também tem com x, com x, com y e com z. Tá? Então essa é uma condição. Isso para uma rotação. Se eu faço uma translação no meu sistema, então as minhas origens não são iguais. Então essa aqui é a origem 0, 0, 0, 0. E essa origem está deslocada com relação a essa. Eu poderia mudar, inclusive. Essa aqui poderia ser 0, 0, 0 e essa podia ser a deslocada. Tanto faz. Tá? Então essa origem está em A1', A2', A3'. Então, de forma mais generalizada, agora, além do fator de transformação, também tem o deslocamento entre os dois pontos, tá? Então, aí depende aonde essa origem ela está localizada. Bom, então a gente vai, de um modo geral, né, dessa tratativa da variância, então a gente pode agora definir os sistemas de coordenadas que vão ser tratados nesse curso. Então é importante a gente ficar atento sobre essas definições, né, do campo. O campo ele se define a partir de infinitos pontos que representam as entidades, essas quantidades físicas, né? Então é um campo físico. Ele não sofre variações, né? Eles são invariantes à transformação de coordenadas. Então a gente monta o nosso sistema de coordenadas e um deles é o sistema cartesiano. A gente vai falar do cilíndrico, também do esférico, né? Apesar de ter a apresentação com detalhes, alguns detalhes eu vou dar uma pulada para ficar mais a critério, porque é mais um ajuste. A gente está mais justificando o nosso uso em cima do que a gente está vindo falando, tá? Então vamos lá. A gente pode ver que o sistema cartesiano, né? Então ele vai estar definido em cima dessa minha base ortogonal AZ, AX e AY, né? X e AY. Então, fazendo o produto escalar entre eles, a gente tem 0, né? Vale 0. E o produto vetorial sempre indo na direção anti-horária. Então, fazendo AX, AY é AZ, AYAZ é AX e AZ, AX é AY. Então, esse também é o produto vetorial desses sistemas. O vetor A, que pode ser escrito assim também, né? Com a seta em cima, ele pode ser representado entre parênteses AX, AYAZ, ou de modo bem explícito com seus versores, ou então aquela outra forma, né, que eu apresentei, AX, AY e AZ. Também é uma forma de representar, usando colchete ou parêntese também. Aqui, né, mostrado, mas pode ser colchete. Bom, sobre o outro sistema de coordenadas, então agora ele vai ser definido em cima de uma projeção cilíndrica, né? Então eu vou ter o versor AX, AZ, Aφ e Rho. E esse sistema projetado em cima dessa base, essa que é a base desse meu sistema, né? Vou até botar entre chaves AZ, Rho, Aφ e AZ. Pode dizer que isso aqui é a base, minha base ortogonal, em que o Rho ele representa esse raio do meu cilindro, né, que ele vai estar definido, e aí esse raio desse cilindro, vou botar aqui os chapéus, esse raio desse cilindro
chapéus ou chapéus, não sei. Esse raio desse cilindro, ele cresce, né, de 0 até mais infinito, tá? Em ρ. O φ é o ângulo azimutal, né? Então vai de 0 até 2π. E o z é o mesmo z das coordenadas cartesianas, né? Então eu vou ter os ângulos AZ, né? A ρ e a φ. Certo? Essa é a minha base ortogonal aqui. E, mais uma vez, ele pode ser escrito de modo implícito, como isso, ou como esse outro, a ρ, a φ e a z, ou de modo explícito, né? Mostrando a base. Então, como ele é uma base, ele também vai formar umas propriedades, né? Ele possui as propriedades do produto escalar. Quando é ortonormal vale 1, quando é ortogonal vale 0. E o produto escalar também, né? A ρ a z da φ, a φ a z a ρ e a z a ρ, nesse sentido, dá o a φ. Tranquilo? Então, a gente pode definir, né, uma das coisas que é importante observar, a gente pode definir aqui um vetor R', por exemplo. Esse vetor R' marca a posição desse ponto P. Esse ponto P é dado tanto em coordenadas cartesianas quanto cilíndricas. Então, a gente pode olhar esse R' como sendo o R, aqui não é vetor, R'x, o R'y e o R'z. E também ele é em coordenadas cilíndricas, né? Que é o R ρ', o R'ρ, o R'φ e o R'z. E aí perceba que o R linha escalar AZ para essa coordenada é igual a dessa outra, direto, né? Eles são iguais. Isso aqui é igual a isso aqui. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode observar também é as relações diretas, né? A gente viu que o ρ ele indica o crescimento, né? Então aqui é o Aρρ, ele está indicando o crescimento, e o Φ está nessa direção, né? O Φ. E aí, olhando no plano XY, então eu vou olhar exatamente ali no plano XY, que o Φ é definido de X até a ρ, então esse é o ângulo Φ, e o ρ é essa componente, né? É infinito. Então, olhando para o plano XY, a gente vai ter que, marcando um ponto em X e outro em Y, a gente tem que o cosseno de Φ vezes ρ é igual a X. Então, é trigonometria direto. Então, seno de Φ vezes ρ é igual ao Y. Então, essas duas propriedades. A outra, Pitágoras, ρ quadrado, x quadrado, y quadrado. E a outra, a última, a tangente de θ é igual a y sobre x. Ou seja, o arco tangente de Φ é o arco de tangente de y sobre x, tá? Então é direto. Uma outra propriedade importante, na verdade outra relação importante de observar, a gente tem o AX, né?
E aí a gente pode trabalhar com o arro se projetando. Aqui está um pouco exagerado para a gente ver isso mesmo. E a gente sabe que entre o ângulo entre o x e o ρ, esse ângulo é o φ. Então a gente tem uma projeção. A projeção de arro em AX, ou tanto faz, né? AX escalar ρ, nesse caso é igual a ρ escalar AX. Isso aqui é o cosseno desse ângulo. Então, cosseno de φ. Tá? Então é direto essa correlação. Direto, tá? A gente pode também olhar uma outra correlação aqui. Deixa eu... Cadê? Aqui. Então, esse outro cara aqui é o Aφ. A gente pode até rebater ele aqui. Então é menos Aφ. Tem uma outra projeção. Então esse aqui vai ser o ângulo φ, né? Se a gente fosse fazer, né, direto, então seria o AX escalar escalar, caramba, botar, cadê? Esse, pronto. Escalar a y. Isso aqui é igual a... não é a y, é a φ, tá? Desculpa. Φ. Então é igual a φ escalar a x. Isso aqui é igual ao quê? Se a gente botasse, poderia botar esse ângulo e esse. Então seria cosseno desse ângulo. Esse ângulo é esse menos esse. E aí seria uma relação trigonométrica que no fim das contas isso ia dar um seno de φ, certo? Só que esse cara aqui, ele não vale o Aφ, né? É o Aφ que a gente quer. Vale menos Aφ. Então isso aqui seria menos Aφ, certo? Menos Aφ daria seno. Como é o Aφ, aí daria dar menos seno, certo? Então vocês podem provar isso aí também. Mas é só fazer essa relação. Encontra para esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Esse ângulo é... Você lembra da somatória de um triângulo retângulo, né? Então vai dar cosseno desses dois ângulos. E aí, a partir das propriedades trigonométricas, a gente pode encontrar essa relação. Bom, então encontramos essas duas propriedades, tá? Cadê o vermelho? Pronto. Essa e essa. E a gente pode fazer a mesma coisa para o y, beleza? Vou fazer aqui, mas é a mesma ideia. Nesse caso, né? Perceba que todas as componentes agora elas são positivas, por isso que dá seno e cosseno positivo, tá vendo? Mas é só fazer a continha aí nesse meu sistema. E o último, AZ igual a Z. Então a charada está, digamos, completa aí nesse processo. E aí o que a gente pode perceber dentro dessa correlação gosto de comentar, se eu tenho um vetor em que ele é dado x, y, z, então ele vai ser ax versus ax mais ay versus ay mais az versus az. E eu quero transformar isso para agora ρ φ z. Então isso aqui não muda. E esses dois caras, eles se projetam nos outros eixos. Para a gente entender esse outro lado, eu vou até botar aqui. Então, sempre é assim. O meu versor, ou o meu vetor todo, eu tenho que projetar inteiro ele na base ortogonal que eu desejo, né?
Foi assim que eu mostrei a invariância. Então, por exemplo, o AX ele é igual a AX escalar a ρ. Então isso é um número. Eu não estou interessado no número, eu estou interessado no vetor, no versor daquela posição. Então aquela posição que eu quero, a ρ, mais AX escalar a φ. Isso dá um número, eu não estou interessado no número, eu quero naquela posição. Mais AX escalar a Z. Isso também dá um número e eu quero naquela posição. E aí a gente já sabe que o AZ e o AX ele faz parte de uma base ortogonal junto com o Y, né? Eles formam uma base ortogonal. Então esse produto escalar aqui ele é zero, direto. Então por isso que o AX ele ganha essa cara aqui, tá? Mesma coisa. E aí a gente já encontrou anteriormente, a gente pode achar tanto para o AX como para o Y é a mesma ideia, os seus valores. Então agora eu consigo projetar o meu vetor A. Então agora vai ser R, ρ, φ e Z. E aí ele tem as componentes, né? A ρ e a φ. A ρ e a φ. Certo? Então a gente consegue organizar isso. Então como é que eu vou olhar isso de uma forma mais geral? Bom ter isso em mente, assim, esses versores aí, é bom ele estar em mente, anotado, deixar ele organizado. Os versores, quando eu quero transformá-los de cartesianas para cilíndricas, é isso. Então, de cartesianas para cilíndricas. Até botei as indicações aqui sobre esses caras. Aí eu posso olhar de modo geral, né? Eu vou ter um vetor e eu vou transformar esse vetor de x, y, z para ρ, φ, z. Geralzão. Então veja, eu estou encontrando aqui, não é a projeção, é o número, tá? Então é a x, esse vezes esse, a y, esse vezes esse, e a z, esse vezes esse. Se eu quisesse encontrar o vetor dessa posição, do arro, então teria que fazer assim, ó. Arro. Se eu quisesse encontrar o vetor dessa posição aqui, né? Aí eu teria que fazer a φ. Se eu quisesse encontrar o vetor dessa posição, a z, tá? Isso seria o correto, né? De forma mais geral, assim, de encontrar. Aqui eu estou mostrando uma forma mais intuitiva de observar, tá certo? Então lembra daquela definição lá da isso é a projeção, mas só fazer a projeção eu encontro o número, o valor daquela projeção. Então é como se fosse o módulo ali daquela projeção. Eu quero saber o vetor que dá aquela projeção. Então, ou seja, vai estar no eixo, né? Está no eixo que eu quero. Bom, então vamos lá. A gente pode organizar isso aqui, ó, tudo como uma matriz. Então, organizei. Então agora o que estava aqui, né? Que está por cada posição. Aqui os versores eles estão implícitos. Perceba que isso está implícito, porque isso aqui é isso aqui, tá? Que é igual esse bicho vezes esse AX, esse vezes esse AY, esse vezes esse AZ, certo? Então já é a forma mais geral, digamos assim, né? Olhando para exatamente para a posição. Aí precisa organizar tudo para encontrar o vetor geral, né? Porque isso aqui tudinho vai estar multiplicado pela posição que eu quero encontrar, certo? Isso é importante. Então aqui já está implícito os versores, por isso que eu juntei numa equação só. Aqui está diferente, aqui está numa equação só.
num sistema de equações, né? Digamos assim, matricial, matriz de transferência aí. E aí, substituindo os valores que a gente já encontrou, então a gente vai encontrar essa transformação aqui. Então, dado as coordenadas cartesianas, eu opero com essa transformação e encontro em coordenadas cilíndricas, né? Eu até chamei isso aqui, essa matrizona de T, de φ, tá? Que é a matriz de transformação. Então eu posso fazer isso, inclusive, dado um sistema em coordenadas cilíndricas, para encontrar um sistema em coordenadas cartesianas. Essa notação aqui é muito usada quando a gente trabalha com programação e tal, é uma lógica, né? Então estou entrando o valor lá. Então, geralmente o pessoal faz com a seta ao contrário, né? Enfim. Então vamos lá. Pode fazer a mesma coisa, a mesma correlação para encontrar o inverso do que a gente quer fazer, né? Então, vou até repetir o slide aqui. E aí eu uso de novo agora a projeção em ρ. Então eu vou projetar também o arro mais, né? Seria aqui mais o arro escalar AZ, né? Mas só que o AZ também é da sua base. É da sua base. Então isso aqui, ó, isso aqui é zero. Isso que eu não reescrevi. A mesma coisa vai para o AFI. E aí, substituindo os valores, a gente encontra esse resultado, tá? Então agora eu posso reescrever aí, dado um sistema de coordenadas cilíndricas, né? Esse vetor aqui, que é R, φ, ρ, φ, z. Então vai ser arro mais AFI, eita, AFI mais AZ, certo? Então o arro é esse cara aqui e o AFI é esse cara aqui. Então é bom conhecer esses versores. Aí perceba, isso é muito interessante, como esses versores arro e AFI, eles, se a gente for trazer, digamos que a nossa base unitária, que é bem fixa, estou botando entre aspas que é fixa, e a gente leva para uma outra base, a gente acaba percebendo que ela fica variando. Então o φ ele depende o arro e o AFI, ele depende da posição no espaço, ó. Ele não se mantém constante. Então se eu pego no espaço x, y, z, vê que não muda. Eu vou para frente. Essas são as posições que eu posso compor dentro do meu espaço, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Isso aqui não muda a posição. Mas se eu estou olhando daí de onde vocês estão olhando, e aí eu começo a variar o ângulo, né? Vê, eu mudo a posição dos meus versores. Se bem que eu tenho que fazer isso com a mão direita, né? Mas enfim, eu mudo a posição dos versores, né? Radial e azimutal, eles mudam a posição. Então vocês estão vendo outras partes, estão vendo outra projeção. Por isso que está aparecendo ali cosseno e seno, sempre cosseno e seno de y, porque o que vocês estão vendo aqui, ó, é a projeção do ângulo. Então, à medida que eu vou virando, vocês começam a enxergar a projeção desse ângulo aqui, ó, a projeção desse versor aqui. Então, digamos que ele não é o básico do básico dentro desse nosso sistema que a gente quer. Isso é bem entre aspas, porque eu posso fixar eles e variar os outros também, né? Mas é uma forma intuitiva da gente tentar entender isso. Que percebam que fica aparecendo o cosseno de φ e o seno de φ. Eles ficam sempre dependentes. Então, muitas vezes a gente quer fazer algum problema e aí precisa fazer algum tipo de integral. A gente precisa converter esse versor para coordenadas cartesianas. Isso é muito importante, tá? Perceber. Bom, e aí também temos a matriz de transformação para esse sistema. E a matriz de transformação, de novo, né? Eu vou ter o versor, vou projetar eles, né? Aqui já está implícito que aqui tem AX,
E aqui tem a rho, os versores, né? A chapéu rho, a chapéu x. E a mesma coisa para os outros, né? O A chapéu y, o A chapéu z, o A chapéu φ e o A chapéu z. Tá? E aí, implementando as propriedades, a gente vai encontrar que essa operação ela é exatamente o inverso, né? Eu posso operacionalizar essa matriz usando o inverso. Então, se eu tinha o A, ρ, φ, z, botar um chapéu para representar a matriz, é igual a aquele T de φ vezes o A, x, y, z. Se esse sistema ele possui matriz inversa, podia usar direto aqui, inclusive. YZ é igual a inversa vezes a φ e z. É bem isso, a gente tem que multiplicar pela identidade e tudo mais, mas de maneira geral é isso aqui. Só que esse é um caso muito particular, porque essa inversa aqui, quando a gente faz a continha, ela é igualzinha a transposta. Ela é igual a transposta, tá? Então facilita o nosso sistema. Então a operação, né, dado um sistema em coordenadas cilíndricas, basta fazer a matriz transposta de T, multiplicar pela matriz transposta, né, que eu encontro o versor. Então esse é o intuito aí do nosso sistema. Então veja que o ponto ele não modifica. O importante é que o ponto, digamos, não sai do lugar, apesar de ter tido um movimento aí de rotação de coordenadas, digamos assim. E essa coordenada ela não é estática, ela é móvel, digamos, né? Entre aspas, bem entre aspas. Porque vê que ela, se a gente está levando em consideração ao sistema de coordenadas cartesianas, essa coordenada cilíndrica, ela tem uma variação que depende dos ângulos ali envolvidos, tá? O outro sistema de coordenadas importante é o sistema de coordenadas esféricas, tá? Então nesse sistema ele vai trabalhar o meu domínio é uma esfera, né? Então ele é definido por essas linhas aqui, né? Para formar a esfera. Então o x e o y, z aqui, só como no cilíndricos, ele só está aí para virar uma referência para a gente, tá? Então o que vai aparecer agora aqui é um raio da esfera. Então isso aqui até o raio dessa esfera forma um raio. Então eu posso ter uma esfera desse tamanho, uma esfera desse tamanho, uma esfera maior, e aí vai dependendo do raio. Aí pode ter lá em cima, né? O outro é o ângulo φ, que é esse colatitude, que ele sai de Z e vai até o raio da esfera. E continuemos com essa projeção, né? Que é o ângulo φ. Φ continua. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte: para formar uma esfera completa, o R ele pode crescer indefinidamente, né? Tem um valor lá. E aí isso só vai definir o volume da esfera. Se o R for infinito, o volume é infinito, né? Mas dentro de um R sendo um número real, aí nesse sistema, e finito, não infinito, né? Um volume determinado, digamos assim. Quando a gente fecha essa esfera, esse ângulo basta chegar até π e o φ precisa fazer 2π. Então, a esfera é completada de 0 a π. A esfera é completada quando o θ é igual a π, quando o φ é igual a 2π e o r é um número não infinito, né? Um número determinado. E aí depende dessa esfera aí que a gente está querendo encontrar. Então, eu fecho a esfera, tá? Mas pode assumir entre 0 a π o φ,
né? De 0 a 2π o φ, de 0 a π o θ, de 0 a 2π o φ, e o r de 0 a infinito, depende do tamanho do volume dessa esfera. Mais uma vez, né, sempre lembrando aqui, a r, a φ, a r, a θ e a φ. Sempre lembrando essa posição. Como eles formam uma base ortogonal, essas propriedades continuam válidas, bem como as propriedades de produto vetorial, né? Então, eu tenho isso aqui, né? A R, a φ e a θ. E a θ. Então, esse cara aqui, então a θ, a φ, a R. A φ, a R, a θ. E a R, a φ, a φ. A R, a θ, desculpa. Esse por esse por esse, da φ, que é esse cara aqui. Tá? Então, é bem importante observar. E aí a gente quer entender as propriedades. Então, para entender as propriedades, o que eu fiz agora aqui? Basta a gente observar como essa correlação ela acaba sendo validada, né? Então, estou falando aqui de cilíndricas para esféricas, né? Então, olhando rapidamente de novo essas propriedades trigonométricas, né? Então, o ρ, ele é seno de θ. Então, o ρ, isso aqui é ρ também, ó. Então, o seno desse ângulo vezes isso, certo? Isso, vezes isso, trigonometria. Φ é igual a φ e o z é igual a ρ cosseno. Então, o z, esse cara aqui, ó, que é o cosseno dele, vezes r, tá? O inverso também a gente pode encontrar, então r ao quadrado mais ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Θ, tangente de θ é ρ por z. Então o arco tangente, o θ é igual ao arco tangente de ρ sobre z e o φ é igual a φ. Tá? Bom, então agora a gente, dado um vetor em coordenadas cilíndricas, a gente encontrar um vetor em coordenadas esféricas. E aí é a mesma ideia das projeções, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é a mesma ideia. Então a gente vai ter o seguinte: vamos projetar, né, o AZ, e aí também projeto, né, o AZ ao longo de todas as coordenadas, inclusive na φ. Só que lembra que a φ, aqui, ó, se fosse fazer, né, AZ escalar a φ, a φ, né? A gente já provou que ele é uma base ortogonal, esse cara. Então isso aqui é 0. Então não preciso botar aqui também, tá certo? Bom, então a gente encontra esses resultados, tá? Que o AZ ele se transforma em coordenadas cilíndricas, né? Então foi dado um vetor em coordenadas em coordenadas cilíndricas, e aí eu transformo ele em coordenadas esféricas. Então o AZ, deixa eu escrever aqui, ρ, φ e z, ele é igual a 1 a ρ, a φ e a z. Esse cara aqui é ρ a ρ, né?
E esse outro aqui é igual a AZ. Opa. AZ. Então o Rho aqui. E o Z. Opa. Cadê? Aqui. Pronto. Certo? Então é só fazer, se não lembrar muito bem, só fazer essas continhas. Também tem no meu material que eu vou compartilhar para vocês aí essas demonstrações. Como anteriormente, né, eu posso projetar. Então aqui eu só estou pegando cada componente de um vetor que é dado em coordenadas cilíndricas, certo? Então, ó, cada componente desse vetor dado em coordenadas cilíndricas. E eu quero expressá-lo em coordenadas esféricas, já separadinho. O que é componente AR, eu separei aqui. O que é componente Aφ, eu separei aqui. E o que é a θ, eu separei aqui. E o que é componente Aφ, eu separei aqui. Tá? Direto. Encontro o sistema matricial de transformação. E aí encontro essas propriedades. Né? A gente vê que eu encontro isso aqui eu chamei de N, que depende de θ, Nθ. Tá? Então essa é a matriz de transformação, que vai acabar tendo a mesma propriedade. Então a gente pode olhar também pelo outro lado, né? Dado um sistema em coordenadas cilíndricas, agora eu quero encontrar ele. Não, aqui tá errado, né? Então agora eu tenho um sistema que ele está em coordenadas esféricas, A, R, θ e φ. Então a R, a θ e a φ. Então AR, e aí eu quero passar isso aqui para cilíndricas. Aqui, ó. Então está na componente cilíndrica. E a mesma coisa para o Aθ. Então esse cara aqui, ó, eu passo ele para θ. Certo? E o Aφ é igual a φ, né? Então é bom ter esses versores aí em mente também. Vou até botar isso aqui, que aqui está errado também. Bom, então dado o vetor em coordenadas esféricas, eu posso usar essa transformação aqui. E aí é a mesma propriedade anterior. A gente acaba encontrando que eu tenho um N inverso, né, pela mesma propriedade. Esse inverso acaba sendo a matriz transposta. E eu posso já achar direto a correlação entre esses dois sistemas de coordenadas. Mais uma vez, aquele ponto continua representando a mesma entidade física sem ter nenhuma diferença, tá? Continua representando a mesma coisa. Isso que é importante de observar. Muito importante mesmo. Continua representando o mesmo sistema, já que a gente está aqui, o que está acontecendo é só uma mudança de coordenadas por transformação, né? Uma outra forma de observar é sair da cartesianas para as esféricas, tá certo? E aí um passo extra que a gente precisa ver é que o Rho, agora ele vai levar em consideração dentro das componentes x e y. Então x, que era Rho cosseno φ, agora ele é substituído por seno θ. Então isso aqui vai entrar aqui, isso aqui vai entrar aqui. Está até marcado. E o z, que vai ter que ser também modificado. Das coordenadas cilíndricas z é igual a z, e aqui z é igual a cosseno de θ. Então a gente pode fazer a operação inversa também, tá? A gente faz a operação inversa. Então o r ao quadrado é x ao quadrado, isso aqui é Rho, né? Isso aqui é Rho ao quadrado.
Tem que lembrar que ρ ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então isso aqui é ρ. Opa. Isso aqui é ρ também. Então, substituindo, a gente encontra a relação entre os dois. E aí, esses versores acabam tendo toda essa listagem, né? A gente pode compor a partir dessas projeções. É questão de substituição, né? Então, perceba que quando eu começo a trabalhar em cima dessas mudanças, eu começo a observar que, dado um vetor em coordenadas cartesianas, eu posso transformar ele em coordenadas esféricas. Uma coisa. Então, o vetor ele é um AX, um AY e um AZ. Então, o AX, né? Então, isso aqui, ó, eu transformo para coordenadas cilíndricas, R, θ e φ. E a mesma coisa para as outras componentes, tá? Y e Z. Daqui eu estou olhando em coordenadas esféricas só as componentes. Tá? Então, se eu quisesse ver o vetor completo, né? O vetor completo teria que ser isso aqui, ó. AR, né? Mais a θ chapéu, mais a φ chapéu. Então, esse é o vetor completo. Então, encontrei mais uma matriz de transformação, substituo os valores desses produtos vetoriais, daí eu encontro essa matriz de transformação, que é igual eu chamei de M de θ e φ, porque ele depende tanto do θ quanto de φ. Tá? Posso encontrar agora o inverso, né? Que basta fazer aquela matriz inversa, já que essas operações possuem matriz inversa. Mas aqui eu posso detalhar até um pouco mais. Então a gente lembra dessas duas propriedades em cima deles, lembrando disso. Substituindo, né, o arro aqui, ó, nessas componentes, a gente encontra exatamente as outras componentes da minha operação. E aí tenho as projeções inteiras. Então é sempre bom observar essas projeções, cara. Muito bom. Aqui é mais instrutivo, né? Mais instrutivo como componente. Eu gosto de mostrar sempre, olha, isso aqui é projeção disso, isso aqui é projeção disso, porque é muito importante. Assim, na primeira aula eu mostrei, né, assim, essas projeções. Na verdade, no tópico de vetores, né, eu mostro mais um pouco visual, mas não é bom a gente se acostumar muito com essa visualização, mas entender que é uma projeção, que eu estou projetando o vetor, é como se estivesse fazendo uma sombra ali no outro, né? Então eu estou projetando um vetor no outro, tá? E aí, inevitavelmente, os versores, a sua base, ela acaba tendo esse contexto. E aí tem a ver com os ângulos e cossenos diretores, inclusive, tá? Esses componentes. Bom, então a gente encontra a matriz de transformação aí do meu sistema, né? Então é um M, que também depende de φ e de θ. E encontramos, por fim, a última transformação querida. Perceba que esse vetor não deixou de representar o ente físico, não deixou de significar a mesma coisa. É isso que importa. Esse campo que eu estou descrevendo tudo, esse campo ele não deixou, não perdeu. Só fiz modificar o sistema de coordenadas. De repente isso me ajuda muito a facilitar. Lembrem-se que quando eu mostrei o campo escalar, existiam regiões ali
em que eles possuem o mesmo valor, independente de onde eu botasse, né? É a mesma temperatura aqui, a mesma temperatura daqui, a mesma temperatura. Isso meio que acontece para cá. Então, de repente, podem ter os mesmos módulos, Isso não vai mudar, tanto para uma coordenada, não muda na coordenada, né? Então, aquela região de mesma intensidade vai aparecer nas outras coordenadas. De repente, vai mudar a forma de visualizar o meu problema, mas o significado físico continua o mesmo, tá? Vai continuar o mesmo, o mesmo. O que acontece? Poxa, professor, mas agora quando eu olho aquele mapa, ele me parece um pouco diferente. É porque tu distribui as coisas, tu vai distribuir. Então o que estava XYZ, agora uma parte do X vai ser distribuída em ρ e φ, uma parte do Y vai ser distribuída em X, em ρ e φ, e aí tu tem uma outra visualização. E de repente essa outra visualização deixa muito mais fácil, muito mais visual, deixa muito mais. Se não for visual, o problema ainda for muito abstrato, deixa muito mais facilitado de se resolver, de encontrar uma resposta. Tá? Então isso é bem importante. E aí a gente percebe que, independente disso, a gente pode encontrar a distância entre os pontos, né? Isso a gente estava interessado também. E essa magnitude, ela tem que permanecer a mesma, né? A gente falou tudo isso para mostrar que, como a gente está trabalhando com rotações, a magnitude meio que vai permanecer a mesma do meu sistema, né? Do meu sistema de coordenadas. E aí a gente tem que a distância entre dois pontos, apagar tudo com vetores, tá? A gente representou R, aqui já está R1, R2, enfim. Ele é um módulo desses dois vetores, né? Então, se eu for ter aqui R1 e R2, né? Eu tenho uma distância entre esses dois. E aí, em coordenadas cartesianas, olhando para o ponto exatamente de um e do outro, né? Esse ponto aqui é x1, x2, esse ponto aqui é x1, y1, z1, e esse outro aqui é x2, y2, z2. Então a gente encontra a distância em coordenadas cartesianas. A gente pode encontrar também em coordenadas circulares, no caso cilíndricas, circulares, que é um nome, né? Porque existem várias coordenadas, né? E em coordenadas esféricas também. Depende dos ângulos θ, vê que fica muito maior, né? Mas o módulo, os valores do módulo têm que ser o mesmo, tá? Para esses casos. Então, quando a gente olha o campo elétrico e a gente quer cadê o apontador? Pronto. A gente olha uma distribuição. Então, imagine aqui essas posições aqui, ó, circulares. Isso aqui, digamos, é o campo elétrico. E o que está transversal, né, que acho que essas linhas são linhas amarelas, né, elas são campo magnético. E aí um ponto aqui, ele está medindo tanto o campo elétrico como o campo, tanto o campo elétrico como o campo magnético. Se a gente olha ele em coordenadas cartesianas, ele tem que ser o mesmo para as outras coordenadas, tá? E aí perceba o seguinte, cadê minha mesa digitalizadora? Caneta. Deixa eu ver se o branco fica bom. Se eu utilizar aqui nesse caso, né, o sistema cartesiano x, y e z, olha só a bronca para descrever um círculo, por exemplo. Aqui eu ia precisar dessa componente
x e dessa componente y. Não seria muito legal usar esse sistema de coordenada. De repente poderia usar esse, ó. Φ. E aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Só para fazer mais exagerado, né? Opa. Aqui. Fazer um pouco mais exagerado. Aqui é Φ. E aqui é Ρ. Então, eu poderia simplesmente definir 2π, o Φ vale, porque está toda a circulação. E essa distância daqui para cá, ó, vale Ρ, sei lá, não sei quanto que está valendo. Então seria muito mais fácil descrever se isso aqui vale 10, por exemplo, e essa posição aqui em cima, né, do Z vale 5. Muito mais fácil trabalhar com isso, né? Então é toda a espira, então vai ser de... nem vale igual a 2π, tá? Isso aqui. É de 0 a 2π. Então eu consigo encontrar uma função para descrever essa posição, essa localização muito mais simples do que usando coordenadas cartesianas. Eita, não apagou tudo, hein? Bom, apagou agora. E de outra forma, se eu estou olhando para esse cara aqui, ó, o campo magnético, aí a gente teria que observar o que seria mais simples descrever, né, essa representação do campo magnético. Então, o campo elétrico seria legal representar por esse cara, que seria muito mais fácil. O campo magnético talvez seria bom por esse XY, talvez. Precisaria ver exatamente, mas perceba que o valor não vai mudar. Aquela intensidade ali não muda. O valor do campo que eu estou medindo naquele ponto não vai mudar. Tá? É isso que importa. É isso que a gente está atrás. Dentro desse meu processo, né, eletromagnético. Então, gente, espero que tenha dado para entender um pouco. De repente ficou um pouco maçante. Espero que tenha contribuído para vocês entenderem o que esse monte de transformador de coordenadas serve, que não é possível ter um simplista a esse ponto, mas que me ajuda a operacionalizar os campos, tá? Ajuda muito a fazer essa operacionalização. E aí é bom sempre recordar das definições que a gente viu sobre campos e tudo mais, tá certo? Até a próxima aí.